dia, boa tarde, boa noite para você que está aí, você que é aluno lógico e não está perdendo foco nesse tempo de pandemia. Eu sou o professor Jefferson, sou professor de História e estou com vocês aí na história do Brasil, sem perder o foco, mantendo aí toda a disposição em busca do teu sonho, do nosso sonho, que é essa aprovação, beleza? Hoje a nossa aula vai ser, como na aula passada, resolução de questões, ok? Nós vamos fazer um bloco, aula passada, esta aula e a próxima aula, resolvendo questões dos temas que nós vimos até agora do módulo 1. Nós concluímos o módulo 1 e a partir da próxima semana a outra, nós iremos iniciar o módulo 2 com o segundo reinado, que é um tema muito importante, que é um dos que mais cai no Enem, tem em torno de 12%, né, de frequência na prova, e também é muito denso, muito extenso, então nós vamos dividi-lo em algumas aulas, que se Deus quiser, nós estaremos já no presencial também para ver esse conteúdo, ok? Então nós iremos fazer algumas questões sobre o ciclo da mineração, o período pombalino e as revoltas coloniais. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre questões, uma resolução de questões sobre revoltas coloniais, eu trouxe mais algumas para a gente consolidar ainda mais esse conteúdo, ok? Então vamos lá. O ciclo da mineração. O ciclo da mineração é aquele período que nós estudamos em sala de aula, que vai do finzinho do século XVII e adentra o século XVIII, que é o momento, como o próprio nome já sugere, da descoberta e a exploração de metais preciosos, como o ouro e o diamante, principalmente nas regiões ali de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, ok? Nós vamos ver essa questão da Unirio. Diz o seguinte: o desenvolvimento da economia mineradora do século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial, conforme se apresenta caracterizado numa das opções a seguir. Assinale-a. Então, apenas uma opção correta. Vamos analisar. Então, letra A. Incremento do... Moana está aqui, né? Home office, estamos desse jeito. Já já Moana aparece aqui na aula de novo. Então, letra A, incremento do comércio interno e das atividades voltadas para o abastecimento da região Centro-Sul. Bonito, hein? Bonito. Palavras-chave aqui: comércio interno, abastecimento. Ok? Guarda ela no coração. Movimento de interiorização, conhecido como bandeirismo, responsável pelo fornecimento de mão de obra indígena para as minas. Pessoal, duas coisas. Na verdade, é o bandeirismo que gera a descoberta do ouro e que começa a exploração mineral nessa região, certo? Outra coisa é que a mão de obra mais utilizada na região da exploração do ouro não é indígena, mas escrava africana, ok? Lembrando que na América Espanhola sim havia muita utilização da mão de obra escrava indígena, ok? Então, letra B, não. Letra C, descentralização da administração colonial para facilitar o controle da produção. Pessoal, esta palavra aqui, descentralização, vamos lembrar da criação da Intendência das Minas, que foi um órgão criado justamente para centralizar a administração colonial. Perfeito? Então, foi justamente o movimento contrário. Letra D, sufocamento dos movimentos de rebelião graças à riqueza material gerada pelo ouro e pela prata. Na verdade, não é graças a essa riqueza que vai haver esse sufocamento. Haverão várias rebeliões, mas não é o ouro não gera a capacidade de repressão. Ela já havia e ela vai ser utilizada, né? Na verdade, ela vai aumentar por causa do ouro, certo? Por causa da necessidade de fiscalização do ouro, ok? Retorno em massa para a metrópole dos colonos enriquecidos pela nova atividade. Essa questão do retorno em massa para a metrópole que está equivocada quando, na verdade, um dos elementos
característico desse momento é justamente o movimento migratório da metrópole para a colônia, que vai gerar inclusive uma lei em Portugal que proíbe que um português venha para o Brasil sem uma necessidade declaradamente necessária, né? Se ele viesse por motivos escusos, qualquer que fosse, né, ele seria impedido. Mas se ele viesse a mando do rei ou fazer comércio, qualquer coisa desse tipo, poderia. Porque muita gente veio de Portugal para cá em busca do ouro. Ok? Então, diante de tudo isso, a alternativa correta é a letra. Vamos lá. Letra A. Ok? Agora aqui vamos apagar. Vamos lá. Questão da UFSM, ciclo da mineração. Nós temos aqui uma imagem que introduz a questão, uma questão muito interessante. Nesta imagem nós vemos a primeira à esquerda, que fala sobre a mineração na América Portuguesa, e a segunda, à direita, uma paisagem industrial inglesa. E a questão faz uma pergunta justamente qual a relação entre essas duas paisagens e esses dois processos históricos. Vamos ler o enunciado. As duas figuras simbolizam dois processos econômicos que se consolidaram e se expandiram no século XVIII, provocando amplas e irreversíveis modificações nos respectivos ecossistemas. As relações históricas entre os dois processos podem ser consideradas. Então, as relações históricas, certo, pessoal? Desses dois processos. Vamos ver quais são. Meramente cronológicas, pois ambos se desenvolveram no início do século XVIII, época em que se expandia tanto na Europa quanto nas Américas, colonizadas pelos europeus, a utilização do trabalho de negros africanos, devidamente controlados e administrados pelos seus proprietários, os membros da elite branca. Pessoal, na Europa, nesse momento, nós já vemos aí um processo da utilização da mão de obra assalariada, certo? Lembrando, Revolução Inglesa, formação do proletariado, beleza? Burgueses, proletário, luta de classes, século XIX, Karl Marx vai criar a teoria, ok? Essa mão de obra escrava de negros africanos, ela vai cada vez menos ser utilizada na Europa, até ser proibida por lei em vários países, mas nas colônias era utilizada, ok? Inclusive a França, né, que não, liberdade, berço do iluminismo, mas as colônias francesas eram cheias de escravos. Vamos lá. Muito tênues, na medida em que apenas representavam dois exemplos isolados de destruição predatória dos ambientes naturais, seja para extrair riquezas minerais em zonas rurais despovoadas, seja para promover a urbanização das cidades industriais afetadas pela poluição. Ele coloca em oposição a urbanização e a poluição, prevenindo os efeitos danosos dessa poluição na vida e na saúde da crescente população, como se a urbanização prevenisse os efeitos danosos. Então, por uma questão de interpretação de texto, a gente já vê aqui, né, esse erro, mas também, pessoal, é importante que esses dois exemplos eles não estão isolados, ok? Nós iremos ver na questão, na alternativa correta, que há uma relação entre esses dois processos históricos, ok? Vamos para a letra C. Significativas. Essa relação é significativa, pois desde a assinatura do Tratado de Methuen, gente, importante esse Tratado de Methuen para mineração, para período pombalino, lá depois no período joanino, importante, ok? Lembrem sempre desse tratado, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Okay? O Estado português ficou subordinado aos interesses da Inglaterra, bonito, como as importações dos panos tecidos pelas manufaturas inglesas custavam mais caro para Portugal do que as receitas com as exportações de vinho para o mercado inglês, o ouro extraído das regiões minerais da América colonial lusitana foi amplamente transferido para o mercado inglês, aí contribuindo para sedimentar as pré-condições
para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Isso aqui, gente, é uma interpretação clássica, né? Que o acúmulo do capital primitivo do ouro vindo da extração na América Lusitana, na América Portuguesa, nós aqui, possibilitou aquele acúmulo primitivo lá na Inglaterra que permitiu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né? Então, muito bonita essa letra C, certo? Mas é exatamente isso. A exploração do ouro na América possibilitou o acúmulo do capital primitivo que possibilitou a Revolução Industrial. Tudo isso causado por causa do Tratado de Methuen, ok? Letra D, de reciprocidade. Pois o processo de urbanização das cidades industriais inglesas inspirou o planejamento urbano das povoações coloniais americanas. Pessoal, sobre isso aqui, obra interessante, Raízes do Brasil, o capítulo 4, Semeador e o Ladrilhador. Sérgio Buarque de Holanda compara a cidade colonial portuguesa com a cidade colonial espanhola, na qual diz que a espanhola ela é bem planejada e a portuguesa ela segue as nuances da natureza, certo? Isso aí a gente pode aprofundar depois, mas muito interessante. Se tu puder dar uma olhada, uma lidinha, é show de bola. Que se expandiram para o interior, permitindo antecipar e corrigir problemas como ocupação intensa e acelerada, traçado das ruas e das praças. Deixa eu botar aqui para a gente ver melhor. Vamos lá. Acelera traçado das ruas e das praças que se expandiram para o interior, permitindo antecipar e corrigir problemas. Aqui, integração do setor rural com o urbano, articulação com as demais vilas e cidades com os portos. Tudo isso vai acontecer muito depois, certo? A mineração ela possibilita uma mudança, digamos assim, não uma urbanização, um povoamento do interior, tudo isso, mas isso não é planejado, né? Nas cidades não são planejadas, a ocupação, essa integração, ela não é planejada, ela acontece quase que espontaneamente a partir das necessidades, a partir dos interesses privados e da coroa, né? Letra E, de modernização, pois os novos produtos da moderna tecnologia industrial inglesa poderiam ser importados pelos proprietários das minas e dos escravos, permitindo incrementar a produção colonial, diminuir o custo e obter maiores lucros, dinamizando a economia e a sociedade da mineração e encaminhando o Estado português para a emancipação da hegemonia da Inglaterra. Essa emancipação da hegemonia da Inglaterra não vai acontecer, né? Até na independência do Brasil, né, é justamente a Inglaterra que influencia Portugal para aceitar a nossa independência, então não existe essa relação, ok? Então, diante disso tudo, vemos que a alternativa correta é a letra C, ok? Letra C. Vamos para a próxima. Enem. Essa aqui, gente, eu não gosto muito de falar de macete, essas coisas, né? Mas essa aqui eu vou dar um macete, certo? O Enem, nós temos, vocês já sabem, né? São muitas questões, pouco tempo, né? Muitas vezes nós teremos esses textos que são notícias, que são poemas e tudo. Às vezes vai ser necessário ler. Se você tem disposição, né, se você está bem, é bom que você leia. Mas, às vezes, o texto, ele não, digamos assim, ele não tem nenhuma relação de te ajudar a dar a resposta. Às vezes sim, mas às vezes não. É como a gente vai ver nesse caso aqui. É uma notícia que fala sobre o feijão tropeiro, ok? E, na verdade, ele quer saber o que é esse tropeiro. Por que que o feijão tem o nome de tropeiro, tá? Então você veio aqui, chegou nessa questão, olhou tropeiro. Tropeiros, tropeiros, sociedade mineradora, né? Aqueles caras que faziam o comércio, né, das regiões, das cidades, né? O mercado interno com carne, com produtos agrícolas, né? Enfim, roupas, né? Comerciantes, né? Que viviam transitando, né? Como nômades entre as cidades por meio das tropas. Então eu sei o que é tropeiro.
Então vamos lá, eu passo do texto e vou. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada a. Eu não preciso ler o texto para entender o que a questão quer, tá? Só se no texto tiver a resposta. Mas vamos para as alternativas e se eu não souber, eu volto para o texto e leio. Alternativa A. A atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. Eita. Peraí. Nós acabamos de comentar. Esses homens trabalhavam nas minas? Não, né? Eles trabalhavam interligando as cidades. Então, letra A, excluída. Atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. O feijão tropeiro, o nome tropeiro não é por causa da culinária, né? Era porque era produzido por pessoas que viviam nas tropas, os tropeiros, ok? Então não é uma atividade culinária, ok? A atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Bonita, segura ela aí. Atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. O trabalho deles era agropecuário, era cultivar a terra e cuidar dos animais, era principalmente comércio, certo? Então, por causa do mercantil aqui, ok? Atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. Novamente, nós sabemos que os tropeiros eles não faziam essa atividade mineradora, ok? Então, diante de tudo isso, nos resta que a alternativa correta é a letra C. Não precisei ler o texto, ok? Mas se eu não soubesse quem são os tropeiros, eu vou no texto para tentar me situar, né? Que aí fala aqui, ó, foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Aqui, né? Vamos supor que eu não sei o que é, mas já aqui já dava uma dica boa, ok? Passamos. Vamos para a próxima questão. Questão da Universidade Estadual do Ceará. Leia o trecho abaixo. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semilivre. Então, a sociedade mineradora ela é mais complexa, ela é mais diversificada. Lembrando que essa sociedade mineradora ela é urbana, em sua grande maioria, e por causa do seu caráter urbano, nós vamos ver aí uma diversificação dos ofícios, né, dos trabalhos. E nós vamos ver aí pessoas livres que oferecem os seus serviços ou se dedicam à agricultura, à pecuária ou mesmo à mineração, digamos assim, autônoma, ok? Laura de Mello e Souza, grande historiadora. Vamos lá. Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colônia, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, sobre a atividade mineradora. Devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Tá um errinho aqui, né? Mas vejam só, gente, que esse comércio de ouro ele não é livre. Nós vemos aí a presença da coroa portuguesa com a intendência de Minas, com a casa de fundição, com a cobrança dos impostos, que faz com que a instauração das datas, das lavras, né, que impede com que pessoas comuns façam a exploração do ouro de maneira para a coroa, né, irresponsável. Então não havia esse comércio de ouro livre, né? Porque aí um homem livre qualquer que não tivesse posse pudesse fazer, né? Não havia, certo? Vamos para a letra B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com um relativo conforto nas fazendas.
Vejam só que há uma generalização aqui, né? Não era apenas agricultura comercial, né? E não, haviam sim muitos homens livres pobres, ok? Letra C. Perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. Também não, gente. Haverão homens livres, né, que podem obter uma ascensão social, principalmente na faiscação, encontrar ouro, né, alguns comerciantes, os tropeiros, né, e eles não viviam exclusivamente, né, de mendicância. Letra C. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Lembrar desse conceito, gente, faiscagem, que é o tipo de mineração, né? É um instrumento, né, rudimentar que você tem, uma picareta, uma espécie de picaretazinha, onde você vai lá e vai na terra, né, no ouro de aluvião, lá na região próximo às margens dos rios, né, e regiões onde não estavam ocupadas, e você ia lá procurando ouro por conta própria, certo? Isso aí era chamado de faiscagem. Quando a gente fala de grandes empresas mineradoras, a gente pode pensar, pô, tá falando da Vale do Rio Doce, né? Não. Quando a gente fala empresa nesse contexto, é uma organização, né, com equipamentos, com escravos, com às vezes até financiamento real, ok? E aí pode ser chamado de empresa, tá bom? Então, letra D, bonita. Letra E, em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Pessoal, esse conceito aqui de trabalho especializado, ele está presente, certo? Haverão o que se chama de profissionais liberais, professores, advogados, médicos, tá? Mas eles não são, em via de regra, empregados nessas grandes empresas mineradoras, porque essas grandes empresas elas estavam preocupadas em extrair ouro, tá? E aí esses profissionais liberais estavam mais ligados a atividades intelectuais, ok? Ou comerciais, tá bom? Então, exclui a letra E. Então, diante de tudo isso, a nossa alternativa correta é a letra D, certo? Letra D. Passamos. UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Essa questão vai falar sobre o barroco brasileiro, certo, gente? Muito interessante, né? O barroco como essa expressão de arte que vai ter influência europeia, mas que vai expressar aspectos da cultura brasileira, ok? Existe um sociólogo chamado Immanuel Wallenstein, que tem uma teoria chamada Teoria dos Sistemas Mundiais, que ele fala dessa relação de apropriação de conceitos, de ideias, de formas em um lugar a partir de uma zona de influência. Então, nós temos o Brasil como colônia sendo influenciado pela sua metrópole, Portugal. E segundo Wallenstein, essa influência ela não acontece de uma forma unilateral. Ela não é uma simples transposição de elementos. Quando o colonial ele vai assimilar, digamos assim, os elementos da cultura que o está influenciando, ele sempre traz elementos seus, né, próprios, que dão aí algo novo, certo? E o barroco é um exemplo disso, esse barroco mineiro, certo? Vamos lá. O barroco foi uma das maiores manifestações artísticas e culturais ocorridas no Brasil colônia durante o período da exploração aurífera. É correto afirmar que nesse período, vamos lá. Letra A. A cidade de Mariana, sede do governo português, representou o maior conjunto arquitetônico barroco nacional. Só Mariana tem o conjunto, mas não é o maior, ok? E não era a sede do governo português. Nós podemos entender a sede do governo português como a capital, que aí em 1750 por volta, né, desse 1773, se eu não me engano, se torna o Rio de Janeiro, ou o lugar da Intendência das Minas, que na verdade é Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, ok? Então, os dois elementos excluem a alternativa A.
O barroco no Brasil não apresentou características nacionais, limitando-se a uma simples cópia do barroco europeu. Negativo, nós comentamos sobre isso. Nós comentamos sobre isso, né, no início da questão. Letra C. A cidade de Ouro Preto, centro político e econômico da região aurífera, não foi beneficiada arquitetonicamente pelo estilo barroco. Pessoal, foi bastante. Ouro Preto é tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Ok? Letra D. A grande riqueza propiciada pelo ouro permitiu que artistas se dedicassem à construção e criação de obras que expressavam os sentimentos nacionais. Vejam só, justamente o que nós comentamos sobre a sociedade do ouro, maior diversificação e alguns profissionais liberais que tinham como característica o trabalho intelectual, eles vão ser sim financiados por ordens terceiras, por pessoas com grande poder aquisitivo, pela própria igreja, principalmente, né? Na construção das igrejas, né? De monumentos, enfim, de projetos arquitetônicos, certo? E isso vai ser ocasionado por causa do ouro, tá bom? Então, letra D, bonita. A capitania de São Paulo, apesar de não ter participado do processo de exploração aurífera, foi o principal centro de expressão do barroco do Brasil. Não, centro de expressão é justamente aquele circuito do ouro, né? Mariana, Ouro Preto, São José del Rei, entre outros. Ok? Então, diante disso, a nossa alternativa correta é a letra D. Ok? Seguimos, período pombalino. Vamos lá para o período pombalino. Foi o grande Pombal o único a perceber que a raça semítica, assim como os colaterais da orla oriental mediterrâneo, poderiam fecundar a terra virgem do seu império americano. Abriu a imigração para os muçulmanos que quisessem se transferir para o Brasil. Foi então que vieram os primeiros sírios, libaneses, persas, egípcios, quase todos nacionais do Mediterrâneo Oriental, que o povo engloba sob o nome genérico de turco. João Dornas Filho, Aspectos da Economia Colonial. Sobre a conjuntura política do século XVIII, governo pombalino, e o texto assinala a alternativa incorreta. Certo, gente? Atenção sempre que a questão pedir a opção incorreta, para a gente não cair nessa pegadinha besta, ok? Meu mouse está ficando doido. Vamos lá. O Marquês de Pombal, aplicando a filosofia iluminista ao absolutismo real, se fez inserir na política denominada despotismo esclarecido. Ok, é isso aí. A gente viu isso na aula do período pombalino. O rei Dom José I, ele coloca o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro, digamos assim, e o Marquês de Pombal traz elementos do iluminismo para modernizar a administração portuguesa, mas mantém o absolutismo. Na verdade, ele fortalece o absolutismo. Usa o iluminismo para fortalecer o absolutismo, isso se chama despotismo esclarecido. Letra B. Sírios e libaneses foram denominados turcos porque suas terras de origem, parte do Império Árabe, tinham sido denominados pelos turcos e os passaportes eram expedidos pelo governo turco. Isso aqui tem já uma sugestão no texto que a gente percebe que está ok. Os judeus, também de raça semítica, antecederam os islamitas no Brasil colonial e os dois, preferencialmente, dedicaram-se ao comércio. Ok, é isso aí. Judeus, lembrando que o Marquês de Pombal ele se aproxima dos judeus, né? Ele permite a liberdade, né, religiosa, ele garante as companhias de comércio, muitas delas, né, aos judeus. E temos aí a presença dos islamitas, que, como a questão já diz, né, vieram depois. Então está correta. O governo de Pombal, no que se refere ao Brasil, foi marcado pela transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. Perfeito, corretíssimo. Letra E. Tendo em vista diferenças religiosas e interesses comerciais, judeus, muçulmanos e seus descendentes tiveram constantes atritos no Brasil na fase colonial e imperial. Como nós estamos falando do período pombalino, esta alternativa é a incorreta, ok? Porque justamente o que marca na colônia é justamente
à liberdade religiosa que Pombal garante, principalmente aos judeus. Então, diante disso, a alternativa correta, que na verdade é a incorreta, é a letra E. Passamos mais uma sobre período pombalino, Universidade Federal de Pernambuco. Diz o seguinte: Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, dirigiu durante 27 anos a vida política e econômica de Portugal, como ministro do rei Dom José I. Em razão da atuação de Pombal, é correto fazer as seguintes afirmações. Durante o seu governo foram criadas comissões encarregadas de fazer a demarcação das fronteiras entre terras do domínio português e terras do domínio espanhol no território americano. Vamos lembrar que em 1750, assim que o Marquês de Pombal ascende ao poder, é assinado o Tratado de Madrid, que apesar de não ter uma relação direta com o período pombalino, é favorecido, é consolidado a partir da atuação do Marquês de Pombal. Ok? Na sua luta contra os jesuítas, Pombal tentou atingi-los estabelecendo a Lei de Liberdade dos Índios a todo o Brasil, né? O chamado Diretório dos Índios. Correto. E aí a gente lembra também que mais na frente, Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas. O antijesuitismo, desenvolvido na época, foi uma estratégia de Pombal para acusar a Companhia de Jesus de ser um estado dentro de outro estado e dessa maneira justificar a expulsão dos jesuítas do Brasil. Lembrando que o Dom José I ele sofre um atentado que o Marquês de Pombal vai associar os jesuítas e aí vai começar uma grande campanha anti-jesuítica dentro da corte, né, e lá na metrópole, que vai, né, refletir aqui na colônia. Justamente o principal argumento do Marquês de Pombal era que os jesuítas eles obedeciam ao Papa, não ao rei, né, e isso seria um estado dentro de outro estado. E aí justifica a expulsão. Há também uma grande briga dentro da igreja própria, porque os jesuítas eles vão ser expulsos da própria igreja católica e vão ser acolhidos lá pela rainha da Rússia na época. E só depois, quando muda o Papa, é que eles são acolhidos novamente pela igreja. É a quarta, então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? Aqui, aquele macetezinho, a gente já vai, ó, que é verdadeiro, então já excluo a D. A segunda é verdadeira, então eu já excluo a E. D e E já foram. Então, ó, se for verdadeiro é B. Se for falso, fica aqui entre A e C. É verdadeiro, letra B. Tá? A gente já sabe que as duas são falsas, mas vamos analisá-las. As rigorosas leis pombalinas acabaram por incentivar uma reforma geral no ensino, tornando mais complexo e multiplicando as escolas e as ordens responsáveis por elas, que deu maior desenvolvimento à cultura colonial. Pessoal, lembrando que existe sim, né, a chamada reforma pombalina na educação, onde o ensino ele vai ser agora preocupação e dirigido pela coroa e não mais pelos jesuítas, mas o que vai acontecer basicamente é pegar a metodologia, né, o currículo dos jesuítas e aplicar. Vai surgir os professores régios, um salário, um imposto, mas isso não vai nem democratizar, digamos assim, o ensino, nem aumentar o número de escolas. A educação continua sendo um privilégio das elites. Até hoje, um pouco, né? Mesmo que seja direito constitucional. Mas a gente vê aí o Enem, né, se mantendo na mesma data, 30% da população não tem internet em casa. Brasil a gente vê por aqui. Então, falso. Os jesuítas não se submeteram às ordens de Pombal e reagiram apoiando o governo de Dom José I. Não havia essa contradição entre Pombal e Dom José I, então falso também, ok? Então, alternativa correta, letra B. Passamos revoltas coloniais. Essa aqui, gente, parece ser simples, mas é um dado interessante para pontuar aqui nessa questão. Dentre as rebeliões coloniais, a que marcou o início do processo de emancipação política do Brasil, por questionar a dominação metropolitana na colônia, foi. Então, ó, processo de emancipação. Opa! Esse mouse tem uns negócios. Processo de emancipação, misericórdia, mal de Parkinson. Política do Brasil na colônia. Beleza?
colônia. Pessoal, sabendo onde cada uma delas localizando na temporalidade, a gente já exclui a Confederação do Equador. A Confederação do Equador aconteceu quando? Primeiro reinado. Excluiu, beleza? Emancipação política, gente. Existem nas revoltas coloniais dois tipos de revoltas. As revoltas nativistas, que eram questões internas, que não queriam se separar de Portugal. E as revoltas emancipacionistas ou separatistas, que tinham entre seus objetivos se separar de Portugal. Beleza? Então, revolta de Beckman, revolta dos Mascates, ou Guerra dos Mascates e Guerra dos Emboabas são revoltas nativistas. A Inconfidência Mineira, junto com a Inconfidência Baiana, são separatistas. Então, se é uma revolta, uma rebelião colonial que iniciou o processo de emancipação política do Brasil, ou seja, separação de Portugal, que aconteceu na colônia, nós concluímos que é a alternativa de Inconfidência Mineira, beleza? Classificar aí revoltas, rebeliões ou revoltas nativistas e rebeliões separatistas ou emancipacionistas, ok? No período colonial. Sesgran Rio, vamos lá. No período colonial surgiram várias rebeliões e movimentos de libertação que questionaram a dominação portuguesa sobre o Brasil. A respeito dessas rebeliões, podemos afirmar que, número 1, todos os movimentos de contestação visavam a separação definitiva do Brasil de Portugal. Vejam só, nem todos, como nós acabamos de falar, as nativistas não visavam isso, e também as emancipacionistas, elas, com a Inconfidência Mineira, não queria separar o Brasil de Portugal, queria separar a região de Minas, ok? A gente falou isso durante a aula. Então, número 1, eita, já até mostrei aqui. Número 1 está incorreta. Tá? Então, já mato aqui, já tiro a A e a B, beleza? Já tiro A e B. 2. Até a primeira metade do século XVIII, os movimentos contestatórios exigiam mudanças, mas não o rompimento do Estatuto Colonial. Rebeliões nativistas, até a primeira metade do século XVIII. Lembrando, Inconfidência Mineira, 1789, Inconfidência Baiana, 1798. Professor, eu sou ruim de lembrar data. Lembra que é no fim do 18, beleza? Associa com a Revolução Francesa, Inconfidência Mineira e Baiana, na questão da temporalidade, beleza? Então, número 2, correto, certo? Então, se a 2 está correta, eu excluo a letra E. Vamos ficar entre C e D. C e D tem 3, então a 3 está correta. A gente já vai sabendo que a 3 está correta. Desde o final do século XVIII, os movimentos de libertação sofreram a influência do iluminismo e defendiam o fim do pacto colonial. Perfeito. 4. E aqui a gente vê, se a 4 estiver certa é C, se a 4 estiver errada é D. A luta pela abolição da escravatura era uma das propostas presentes em basicamente todas as rebeliões. Negativo, gente, negativo, 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 negativo. Nem na Inconfidência Mineira, nem numa série de rebeliões nativistas, certo? Eles queriam, muitas vezes, na verdade, a diminuição dos impostos, a autonomia, eu poder explorar aqui do jeito que eu quiser, ok? Então, número 4, incorreto, a gente já mata, sabendo que é a D. Número 5, uma das razões de vários movimentos contestatórios era o abuso tributário da coroa portuguesa em relação aos colônios. Lá no mapa mental eu boto, né, os impostos, né, como um dos principais elementos das rebeliões coloniais. Show de bola? Vamos lá. Facinho, de boa. Vamos para a próxima. Novamente, Universidade Estadual do Ceará. Há 200 anos, em 1798, um movimento pela independência do Brasil inspirou-se nos ideais revolucionários franceses, defendendo a igualdade social, o trabalho livre e o fim das distinções de raça e cor.
teve caráter popular, influência maçônica e forte conteúdo social. Pessoal, percebam os elementos que balizam a nossa resposta. Temporalidade, 1798. Independência do Brasil, então é emancipacionista, certo? Revolucionários franceses, lembrando que a Inconfidência Mineira, ela está mais associada à independência dos Estados Unidos, ok? Porque é no primeiro ano ainda da Revolução Francesa, então a principal referência até o momento é a independência dos Estados Unidos, ok? Que acontece também no século XVIII. E aí as pautas, né? Então, identifique-o nas alternativas abaixo. Inconfidência Mineira, lembrando, não tinha essa questão de raça e cor. Não era independência do Brasil, mas só a região de Minas, ok? Deixa eu apagar aqui esses riscos. Conspiração dos Suassunas, não. Revolução Pernambucana vai ser depois, né, por outros elementos. Conjura literária também não. Então, temos aqui a Inconfidência Baiana. Show? Ou Revolta dos Alfaiates. É isso aí, galera. Nós concluímos mais uma aula de resolução de questões. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Continue estudando. É nóis. Que Deus os abençoe. Tudo isso vai passar e nós sairemos mais fortes. Valeu. Até a próxima.